Os magos de um distante Oriente chegaram até Belém, ou chegaram até Jesus, na verdade, guiados por uma estrela. Também você chegou a Jesus guiado. Você não encontrou Jesus por iniciativa própria, sozinho. Você foi guiado até Jesus. Se você crê nele e o reconhece como verdadeiro Deus e seu Salvador, é sinal de que você foi guiado até Jesus. Amanhã, dia 6 de janeiro, nós vamos lembrar mais uma vez o tradicional Dia de Reis, que também no calendário litúrgico nós conhecemos como sendo o dia da Epifania, ou seja, o dia da revelação de Jesus. Quando Jesus, nascido em Belém, começou a ser revelado para todos os povos, para todas as raças e nações, assim como está prometido no Antigo Testamento, especialmente pelo profeta Isaías, que diz que Jesus será luz para todos os povos. E, portanto, é bem oportuno a gente refletir sobre este assunto. Como alguém chega até Jesus? Como alguém chega a conhecer Jesus? E a nossa conclusão, a partir da Escritura Sagrada, é de que o ser humano precisa ser guiado, ele precisa ser levado até Jesus. Vamos considerar esse importante assunto neste primeiro estudo bíblico da Comunidade Cristo de Porto Alegre. E eu sou o pastor Reinaldo Litt, que tenho o privilégio de conduzir esse momento hoje. E conto com a sua participação, conto com o seu envolvimento no desenvolvimento dessa temática, ok? Pois bem, nós temos um texto bíblico que será o texto bíblico base, e ele é o do Evangelho de Mateus, capítulo 2. Então, mais uma vez, convido você também a tomar a sua Bíblia e participar, né, olhando o texto sagrado para acompanhar esta reflexão. O evangelista Mateus é o único dos 4 evangelistas que relata a vinda destes magos que saíram do distante Oriente. Os magos do Oriente não especifica exatamente o local de onde eles saíram. Nós até podemos deduzir de onde eles vieram, mas o texto bíblico simplesmente coloca assim, que os magos vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém perguntando pelo nascimento do rei dos judeus. Certamente é uma caravana, porque a locomoção naquele tempo ela não era simples, não era fácil. Provavelmente, né, caravanas que traziam as pessoas no lombo de camelos ou de outros animais e eram acompanhados por mais pessoas. Uma jornada de longos dias ou meses para sair do Oriente e chegar até Jerusalém. Mas o que acontece é que eles chegam a Jerusalém e nós também não sabemos exatamente como é que eles ficam sabendo desta estrela que os guiaria até Belém, né? Então existem são levantadas hipóteses, mas a Bíblia silencia sobre este assunto. Ela apenas menciona que estes magos saíram do Oriente, chegaram a Jerusalém e disseram: olha, nós vimos a sua estrela, nós vimos a estrela e estamos aqui para adorar o Rei dos Judeus, que nasceu e que é anunciado pelo brilho especial de uma estrela. Agora imaginem como isso repercutiu na vida do rei Herodes, porque estes magos, que eram pessoas importantes, eles se dirigem a Jerusalém e se dirigem ao governo, a quem reina em Jerusalém. E quem reina em Jerusalém é o rei Herodes o Grande.
É claro que naquele tempo toda a região está sob o domínio do Império Romano. Mas o Império Romano, ele colocou autoridades diferentes em diferentes lugares. Então eu quero começar falando um pouco sobre o rei Herodes. Quem é esse Herodes que governa na Judéia, né? E está estabelecido lá em Jerusalém? Quem é ele? Na verdade, a Bíblia menciona vários Herodes. E esse Herodes, ele não é do povo de Israel propriamente dito. Poderíamos até dizer que ele é alguém convertido ao judaísmo. Mas, na verdade, os Herodes, e a Bíblia menciona vários deles, e eu logo vou destacar isso, estes Herodes, eles eram uma linhagem de reis edomitas. E os edomitas são descendentes de Esaú. Quem é Esaú? É o irmão de Jacó. Então, observem, Jacó é o pai do povo de Israel. Esaú é aquele que vendeu o seu direito de primogenitura, lembram, né, por um prato de comida? E assim Jacó torna-se o pai, ou digamos, aquele que dá sequência à família, filho de Isaque, o neto de Abraão, que então dá origem a esta grande nação do povo de Israel. Mas nesse momento em que os magos chegam a Jerusalém, quem está governando é um descendente de Esaú. Os Herodes eram descendentes de Esaú. Pois bem, o Herodes que está no governo nesse momento, que está no poder, é Herodes o Grande, né? Ele é conhecido assim, Herodes o Grande. E esse é aquele que depois da passagem dos magos, quando eles não retornaram a Jerusalém, mas voltaram por outro caminho, esse Herodes é aquele que depois mandou matar os meninos, né, com menos de 2 anos, tentando dessa forma acabar com alguém que supostamente nasceu para ser rei dos judeus. Porque esse é o grande drama de Herodes o Grande. Quem é esse rei, né, que os magos vêm adorar? É alguém que vai tirar o meu trono ou vai tirar os meus descendentes do trono? Então ele toma aquela atitude e na região de Belém manda matar todos os meninos com menos de 2 anos. Bom, esse é o Herodes o Grande, mas os evangelhos mencionam também um outro Herodes, que é o Herodes Antipas, que é filho de Herodes o Grande. E, digamos, mais ou menos 30 anos depois, por ocasião da pregação de João Batista e também da pregação de Jesus, e quando Jesus é preso e crucificado, quem está governando é este Herodes Antipas. Esse é o Herodes que autorizou a morte de João Batista, né? Porque João Batista acusou esse Herodes, dizendo: você errou, você cometeu pecado ao casar ou ao juntar-se com a esposa do teu irmão. E então Herodias era esta mulher, e quando a filha de Herodias dançou na presença deste Herodes no dia do aniversário dele, ele gostou tanto que lhe prometeu até metade do seu reino, quando então a jovem pediu, por orientação da sua mãe Herodias, que a cabeça de João Batista fosse trazida num prato. E assim aconteceu a morte de João Batista. Esse Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, ele também foi aquele que zombou de Jesus na prisão de Jesus. Eu até quero destacar isso é importante. Está no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 23. É bem interessante ler isto. Jesus diante de Herodes. Quem é esse Herodes? É filho do Herodes o Grande. Esse até ficou muito contente quando Pilatos levou
ou mandou que Jesus fosse levado até Herodes. E até o texto bíblico diz que Herodes esperava ver Jesus fazendo algum sinal. Então Herodes queria espetáculo. E mais tarde, Lucas 23:11 diz assim: mas Herodes, juntamente com seus soldados, tratou Jesus com desprezo e, para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Isso dentro de todo o processo de julgamento de Jesus. No entanto, existe também, agora o livro de Atos dos Apóstolos, relata um terceiro Herodes, que na verdade é neto de Herodes o Grande, que é o Herodes Agripa. Herodes Agripa I. E no livro de Atos, capítulo 12, também quero ler isto. Atos, capítulo 12, lá no versículo 1, no 1 e 2, diz assim: por aquele tempo o rei Herodes, esse já é um terceiro Herodes, neto de Herodes o Grande, mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Isso já depois do Pentecostes, depois da ascensão de Jesus. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. O Tiago, irmão de João, foi morto. E vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também a Pedro. Então esse é o Herodes Agripa I. E também o livro de Atos, lá no final, menciona mais um outro Herodes, que é o Herodes Agripa II, que viria a ser bisneto de Herodes o Grande. E esse participou do julgamento do apóstolo Paulo. Vejam, aí passaram-se mais alguns anos, até já quase no final da jornada do apóstolo Paulo, quando ele lá na Cesareia compareceu então perante as autoridades, e lá estava presente também Herodes Agripa II, e que deu o seu parecer sobre o apóstolo Paulo. Muito bem, eu fiz esse parênteses, porque vários Herodes são mencionados nos evangelhos, e além destes 4 que eu mencionei, tem outros também. Mas esses todos são da linhagem direta aí do Herodes o Grande. Aquele que recebeu os magos em Jerusalém, que bateram na porta do palácio querendo adorar o recém-nascido rei dos judeus. Então esse é o nosso personagem. Esse Herodes o Grande, como eu disse antes, mesmo não sendo do povo de Israel, do povo judeu, ele procurou fazer obras para agradar, para conquistar a simpatia. E como bom político, ele fez muitas obras. Sabem qual foi a mais importante? Ele reformou, autorizou a reforma e a ampliação do templo em Jerusalém. Porque o templo, que havia sido destruído há quase 600 anos atrás, ou 500 anos atrás, pelo Império Babilônico, ele foi reconstruído assim muito rudimentarmente. Então Herodes o Grande, que nasceu mais ou menos no ano 73 a.C. e que viveu até o nascimento de Jesus, para agradar os israelitas, ele fez toda a reforma, autorizou, digamos assim, patrocinou a reforma do templo em Jerusalém. Isso agradou muito os israelitas. Esse templo reformado por Herodes foi aquele em que os discípulos, diante das belas construções, disseram a Jesus, Senhor, olha que pedras, que construções. Pois bem, agora imaginem, de repente chega uma caravana do Oriente e bate lá no palácio e diz, olha, aqui estamos para adorar o recém-nascido rei dos judeus. E Herodes deve ter perguntado, mas que história é essa? Não nasceu nenhum descendente importante da minha família? Que história de rei dos judeus é essa? Então o que faz o rei Herodes?
Agora ele convoca as autoridades religiosas do povo de Israel. Ele chama os sacerdotes, ele chama os principais escribas e então pergunta a eles: que história é essa do nascimento do rei dos judeus? Onde ele deve nascer? Onde ele deveria ter nascido? E assim por diante. E aí eu chamo a atenção para o seguinte: nesse momento, os sacerdotes e os escribas tomam as escrituras sagradas. E eles abrem as escrituras sagradas no rolo do livro do profeta Miqueias. E eu vou abrir aqui. Miqueias, que é aquele texto tão significativo. Miqueias, está aqui. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Com base no livro do profeta Miqueias, os sacerdotes e os escribas dizem ao rei Herodes: as profecias apontam para o nascimento do rei dos judeus, né, do Messias, na cidade de Belém. E isso é passado aos magos, que chegaram a Jerusalém guiados por uma estrela. Mas observem, a partir deste momento, eles também são guiados pela Sagrada Escritura, que eles têm em mãos naquela época, que é o texto do Antigo Testamento. E a Escritura Sagrada agora os guia a Belém. A estrela os acompanha, mas o importante é isso: a Escritura Sagrada está presente e ela os guia até Belém. E o relato aqui do evangelista Mateus é bem claro, né? Que vamos olhar aqui de novo, né? Herodes, como diz lá no verso 7, capítulo 2, 7. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. E aí, depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E aí então entraram na casa e ofereceram a eles os tesouros que eles tinham preparado e trazidos para adorar este que eles reconheceram como o rei dos judeus segundo as profecias. Então, o que eu chamo a atenção é o seguinte: a pergunta inicial que eu fiz no início deste estudo era esta, né? Como é que alguém pode chegar a Jesus? Como é que alguém pode encontrar Jesus, o Salvador? E a resposta que quero dar é esta: o ser humano precisa ser guiado até Jesus. Ele não o encontra sozinho. Jesus precisa se revelar e a pessoa, o ser humano, precisa ser guiado até Jesus. E aí nós queremos olhar e considerar como isto acontece. Como isso aconteceu com você, comigo, e como isso continua acontecendo no decorrer dos séculos. E eu quero colocar aqui alguns exemplos que nos mostram que o ser humano é guiado até Jesus. Eu peço então que você abra agora a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Quando Jesus começa a reunir os seus discípulos e ele começa a chamar pessoas, chamar discípulos, e com os
com o qual Jesus tem contato é com André, o irmão de Simão Pedro. E André conversa com Jesus, Jesus se revela a André, e aí o que faz o André? Isso está em João capítulo 1, verso 40. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, e o levou a Jesus. André, irmão de Simão Pedro, leva seu irmão até Jesus, para ele também conhecer Jesus. Então, vamos guardar isto. André levou seu irmão para conhecer Jesus. Vamos tentar, assim, formar essa sequência de raciocínio. As profecias do Antigo Testamento guiaram os magos até Belém. André levou seu irmão até Jesus. Um outro texto que chama a atenção é do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós temos lá, a partir do verso 26, um relato bem interessante como Filipe, um evangelista, levou alguém a Jesus. E, na verdade, se trata daquele oficial da rainha da Etiópia que tinha ido a Jerusalém e lá comprou um livro do profeta Isaías. E quando ele estava voltando lá para o norte da África, para a Etiópia, ele ia lendo o livro do profeta Isaías. Só que ele não compreendia o que ele estava lendo. E aí o Espírito Santo orientou a Filipe para que ele se aproximasse daquela carruagem, estabelecesse contato com aquele homem. Quando então lhe perguntou: você compreende o que está lendo? E ele estava lendo Isaías capítulo 53, que fala do cordeiro que foi levado para o matadouro. E ele não estava entendendo isso. Ocasião então que ele perguntou a Filipe: de quem se trata? Quem é esse cordeiro que foi levado para o matadouro? E aí Filipe lhe apresentou Jesus. Começando com aquele texto, Filipe lhe expôs a Escritura Sagrada e lhe mostrou que o Cordeiro de Deus, Jesus, foi levado ao matadouro em lugar de toda a humanidade, pagando assim pelo pecado e pela culpa de todos os seres humanos. Então vejam, aquele africano, lá da Etiópia, ele foi levado a Jesus pela explicação que o Filipe lhe concedeu. Nós podemos citar outros exemplos, ainda do livro de Atos, capítulo 16, nós temos também o exemplo da conversão de Lídia. Atos 16, a partir lá do verso 11, quando o apóstolo Paulo foi para a cidade de Filipos, e lá estava reunido com um grupo de mulheres, e então expôs a palavra, o evangelho de Jesus. E Lídia, que era uma pessoa temente a Deus, mas que ainda não conhecia Jesus, o Salvador, ela, ouvindo a pregação, ela creu. E está escrito lá no verso 14, certa mulher, capítulo 16, 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, fez inclusive o pedido para que os apóstolos ficassem na casa dela. Mas vejam, pela palavra anunciada pelo apóstolo Paulo, ou através da palavra,
o Espírito Santo abriu o seu coração e ela reconheceu em Jesus o seu Salvador, ela creu, ela foi batizada. Observem como ela foi levada até Jesus. Alguém a guiou até Jesus. Bom, isso nos lembra, aquilo que está escrito em Romanos capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela pregação, pela palavra. A fé vem pelo ouvir. Que ouvir? O ouvir da palavra, a pregação da palavra. E aí eu chamo a atenção de que hoje a estrela que nos guia até Jesus é o Evangelho, é a palavra. Assim como os sacerdotes e os escribas, lá nos dias de Herodes, consultaram o livro do profeta Miqueias e então disseram, olha, o Messias vai nascer em Belém, é isto que as profecias dizem. Assim também, ainda hoje, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra, conforme o Salmo. A luz que me guia, a estrela que me guia até Jesus é a palavra, é o Evangelho. E esse é o ponto que quero enfatizar nesse tempo em que a igreja inicia o tempo da Epifania. Dentro do calendário cristão, a partir do dia 6 de janeiro, que é conhecido como o dia da Epifania, o dia da revelação de Jesus, quando Jesus se torna conhecido de diferentes povos, a partir deste tempo, então agora, o destaque da igreja em sua pregação e em seus estudos está voltado exatamente para isso, revelar o Salvador Jesus. Repito, o ser humano por iniciativa própria, por força própria, como Lutero explicou o terceiro artigo da fé cristã, por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou com seus dons, me santificou e me conserva na verdadeira e única fé. Assim também chama, congrega e ilumina toda a cristandade na terra. Aí está a missão da igreja neste tempo da Epifania. Continuar apontando para Jesus. Continuar abrindo a Escritura Sagrada, não mais para dizer que é preciso ir a Belém, não precisamos mais ir a Belém como os magos foram para encontrar Jesus, mas nós o encontramos na palavra revelada, muito especialmente nos evangelhos. E ali está a missão da igreja nesse tempo. E eu quero chamar a atenção para isso e lançar esse desafio para você, porque o seu testemunho pessoal pode levar muitas pessoas até Jesus. Considera esse desafio e essa oportunidade, considera essa missão. Revelar o Salvador Jesus para os outros. Você que é capaz de falar de tantos assuntos para outras pessoas, de orientar pessoas em tantos outros assuntos, toma também a Escritura Sagrada e lembra que Jesus se revela na palavra, ou Jesus é a palavra viva, e ele fala ao coração. E o Espírito Santo, como ele fez com Lídia, ele dá entendimento, ele abre o coração para crer, porque a fé vem pelo ouvir. Ali o Espírito Santo trabalha. Então, o nosso testemunho das mais diferentes maneiras, nós enfatizamos bastante em nossa comunidade o entregar o devocionário 5 minutos com Jesus ou Castelo Forte para distribuí-lo ou entregá-lo a outras pessoas como presente. É uma bela maneira através da qual a palavra de Deus chegue ao coração das pessoas, para que o Espírito Santo abra o coração e
conceda a conversão. Então considera neste tempo da Epifania, neste tempo de revelar Jesus, nesse tempo de encaminhar as pessoas ao encontro de Jesus, considera e vê quais são tuas melhores oportunidades para realizar isto. Tá bem? Esta é a nossa reflexão neste primeiro estudo do ano de 2023 e nós continuaremos toda quinta-feira às 19h30 por estas mídias sociais do Facebook e do YouTube, sempre levando uma breve reflexão para você. Um grande abraço, um abençoado ano para todos. Lembrando ainda aqui que na Comunidade Cristo, neste tempo de janeiro e fevereiro, que também é um tempo de férias, nós celebramos os nossos cultos presenciais aos domingos às 10 horas e nas segundas-feiras às 20 horas. A partir do mês de março, aí sim, continuamos com cultos aos domingos às 10 e aos domingos às 19. Eu me despeço desejando que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Um grande abraço.